13,8 bilhões de anos. Esse é o tempo que a luz mais antiga do universo levou para chegar até nós. Mas o que o telescópio James Webb descobriu nessa fronteira cósmica está fazendo os maiores especialistas do mundo questionarem tudo o que sabemos sobre a origem do cosmos, galáxias impossíveis, buracos negros que não deveriam existir e estruturas tão antigas que desafiam as leis da física como as conhecemos. O que você está prestes a descobrir vai mudar completamente sua percepção sobre como o universo nasceu. E a revelação mais chocante, ela sugere que pode haver algo ainda mais antigo e misterioso além do que conseguimos observar hoje. Vamos revelar os segredos mais profundos do cosmos. Prepare-se porque as próximas descobertas vão abalar suas convicções sobre a realidade. Se você quer ficar por dentro das maiores revelações científicas, se inscreva agora no canal. Para entender a magnitude dessas descobertas, você precisa saber que estamos falando do maior salto tecnológico da astronomia desde a invenção do telescópio. O James Webb não é apenas uma versão melhorada do Hubble. É uma máquina do tempo que nos permite testemunhar eventos que aconteceram quando o universo era apenas um bebê. Esse observatório espacial consegue detectar luz infravermelha tão fraca que seria como enxergar uma vela acesa na Lua desde a Terra. Sua sensibilidade é tão extrema que pode captar o calor de uma abelha voando à distância da Lua. Isso permite que ele veja através de nuvens de poeira cósmica que bloqueavam nossa visão das primeiras galáxias. Mas aqui está o que realmente impressiona. Cada fóton de luz que o James Webb coleta carrega informações sobre como era o universo há bilhões de anos. É como se cada raio de luz fosse uma mensagem enviada pelo cosmos primitivo em suas primeiras observações profundas. O James Webb fez uma descoberta que deixou a comunidade científica mundial em estado de choque total. Nas regiões mais distantes e antigas do universo observável, onde esperávamos encontrar apenas pequenas galáxias primitivas e fracas, o telescópio revelou estruturas colossais já completamente desenvolvidas. Estamos falando de galáxias que já possuíam centenas de bilhões de estrelas quando o universo tinha apenas 400 milhões de anos de idade. Para colocar isso em perspectiva, é como se você esperasse encontrar um embrião e descobrisse um organismo adulto totalmente formado. Isso não deveria ser fisicamente possível segundo nossos modelos atuais. O problema é que formar uma galáxia massiva requer tempo, muito tempo. As primeiras estrelas precisam nascer, evoluir, morrer em explosões espetaculares, criar elementos pesados e então formar novas gerações de estrelas. Todo esse ciclo deveria levar bilhões de anos, não algumas centenas de milhões. Vamos aos números que estão tirando o sono dos cosmólogos. O James Webb identificou galáxias com redshift superior a 13 menos. Isso significa que estamos vendo luz de quando o universo tinha menos de 300 milhões de anos. Uma dessas galáxias, designada JED ISG EC 13-0, já possuía uma massa equivalente a 10 bilhões de sóis nessa época primordial. Nossa própria Via Láctea, com seus 13,6 bilhões de anos de evolução, tem massa similar. Como é possível que uma galáxia no universo primitivo já fosse tão desenvolvida quanto nossa galáxia atual? É como comparar um recém-nascido com um adulto de 80 anos e descobrir que eles têm a mesma massa muscular. Mas isso é apenas o começo. Outras galáxias detectadas mostram taxas de formação estelar tão intensas que estariam criando milhares de estrelas por ano, uma taxa que deveria consumir todo o gás disponível em poucos milhões de anos, muito antes de atingir essas massas colossais. Agora prepare-se para o que pode ser a descoberta mais perturbadora de todas. Não apenas essas galáxias primitivas são impossivelmente massivas, menos muitas delas já abrigam buracos negros supermassivos totalmente desenvolvidos em seus centros. Estamos falando de monstros cósmicos com massas de centenas de milhões a bilhões de vezes a massa do Sol. Segundo todas as teorias aceitas, buracos negros supermassivos precisam de tempo para crescer. Eles começam pequenos e gradualmente acumulam massa ao devorar estrelas e gás ao seu redor. Mas existe um limite físico para essa taxa de crescimento, o limite de Eddington. Mesmo crescendo no máximo teoricamente possível, não haveria tempo suficiente para atingir essas massas colossais. Isso está forçando os cientistas a questionar se nossa compreensão sobre formação de buracos negros está completamente errada. Talvez eles não cresçam gradualmente como pensávamos. Talvez existam mecanismos de formação completamente diferentes que ainda não descobrimos. Diante dessas evidências impossíveis, cosmólogos estão sendo forçados a desenvolver teorias completamente novas. Uma das mais fascinantes é a hipótese dos buracos negros primordiais. A ideia de que buracos negros massivos se formaram diretamente do colapso de regiões superdensas logo após o Big Bang.
Outra possibilidade revolucionária é que as primeiras estrelas eram muito mais massivas do que qualquer estrela que observamos. Hoje, verdadeiros titãs com centenas ou milhares de massas solares. Quando essas estrelas primordiais morreram, elas poderiam ter criado buracos negros sementes, já nascendo com massas enormes. Alguns físicos estão até sugerindo que propriedades desconhecidas da matéria escura podem ter acelerado drasticamente a formação das primeiras estruturas cósmicas. Talvez a matéria escura tenha comportamentos que ainda não compreendemos, permitindo que ela se aglomere muito mais rapidamente no universo primitivo. Essas descobertas não afetam apenas nossa compreensão sobre galáxias individuais, elas podem exigir uma reformulação completa da cosmologia moderna. Se o universo primitivo era capaz de formar estruturas tão complexas, tão rapidamente, isso sugere que os processos fundamentais da evolução cósmica são diferentes do que imaginávamos. Talvez as constantes fundamentais da física não são tão constantes assim. Talvez a taxa de expansão do universo tenha variado de formas que não prevemos. Ou talvez existam forças e partículas que ainda não descobrimos, influenciando a evolução cósmica de maneiras que escapam aos nossos modelos atuais. Alguns cientistas estão até questionando se nossa compreensão sobre energia escura está correta. Se as propriedades da energia escura eram diferentes no universo primitivo, isso poderia explicar como estruturas massivas se formaram tão rapidamente, antes que a expansão acelerada do espaço as separasse definitivamente. Mas aqui está a questão, que pode ser a mais profunda de todas. Se encontramos estruturas tão desenvolvidas nos limites do universo observável, o que existe além dessa fronteira? O James Webb está nos mostrando que o universo observável pode ser apenas uma pequena fração de uma realidade cósmica muito maior e mais antiga. Existe uma barreira fundamental, além da qual nunca poderemos observar menos a superfície de última dispersão, de onde vem a radiação cósmica de fundo. Mas as descobertas do James Webb sugerem que pode haver estruturas ainda mais antigas e exóticas além dessa barreira, influenciando secretamente tudo que vemos. Alguns cosmólogos estão começando a considerar seriamente que nosso universo observável pode ser apenas uma bolha em um multiverso muito maior. As anomalias detectadas pelo James Webb podem ser evidências indiretas de influências vindas de outras regiões desse multiverso cósmico para capturar essas imagens revolucionárias. O James Webb utiliza uma tecnologia tão avançada que parece ficção científica. Seus espelhos são cobertos com uma camada de ouro de apenas 100 nanômetros de espessura menos mais fina que um vírus. Essa camada dourada é essencial para refletir luz infravermelha com eficiência máxima. O telescópio opera a temperaturas próximas do zero absoluto menos cerca de menos 233 graus Celsius. Essa temperatura extrema é necessária para evitar que o próprio calor do telescópio interfira nas observações infravermelhas. Para atingir esse frio, ele possui um sistema de refrigeração que consome menos energia que uma lâmpada comum. A estabilidade do James Webb é tão impressionante que ele consegue manter seu foco em um objeto celeste com a precisão equivalente apontar um laser para uma moeda a 300 km de distância. Essa estabilidade permite exposições de muitas horas para capturar a luz mais fraca das galáxias primitivas, enquanto revelava segredos sobre galáxias primitivas. O James Webb também fez descobertas paralelas que estão revolucionando outros campos da astronomia. Ele detectou vapor d'água na atmosfera de exoplanetas distantes com uma precisão nunca antes alcançada, abrindo novas possibilidades na busca por vida extraterrestre. Mais impressionante ainda, o telescópio conseguiu analisar a composição química das galáxias mais antigas, revelando que elementos pesados como oxigênio e carbono já existiam em quantidades surpreendentes no universo primitivo. Isso sugere que as primeiras gerações de estrelas foram muito mais eficientes em criar elementos pesados do que prevíamos. O James Webb também identificou regiões de formação estelar ativa nessas galáxias primitivas, mostrando que elas não eram apenas relíquias antigas, mas ecossistemas cósmicos dinâmicos em evolução constante. Algumas dessas regiões mostram taxas de formação estelar 1000 vezes maiores que qualquer coisa observada no universo atual. A análise dessas descobertas revolucionárias está mobilizando a comunidade científica internacional como nunca antes. Mais de 1000 pesquisadores de dezenas de países estão colaborando para decifrar os dados do James Webb, criando a maior colaboração científica da história da astronomia. Os dados coletados pelo telescópio são tão complexos que requerem alguns dos supercomputadores mais poderosos do mundo para serem processados. Cada imagem profunda contém informações sobre milhões de galáxias, exigindo algoritmos de inteligência artificial para identificar e catalogar objetos de interesse. Essas descobertas estão inspirando uma nova geração de jovens cientistas
a dedicar suas carreiras à cosmologia. Universidades ao redor do mundo relatam aumentos dramáticos no interesse por astronomia e física teórica, impulsionados pelas revelações do James Webb sobre os mistérios do cosmos primitivo, além das implicações científicas. Essas descobertas estão gerando reflexões filosóficas profundas sobre nosso lugar no cosmos. Se galáxias complexas já existiam quando o universo era jovem, isso sugere que a complexidade e a organização podem ser propriedades mais fundamentais da realidade do que imaginávamos. Filósofos e cientistas estão debatendo se essas descobertas suportam a ideia de que nosso universo pode ter propósito ou direção inerentes. A rapidez com que estruturas complexas emergiram sugere que pode haver princípios organizadores profundos operando em escalas cósmicas. Essas revelações também estão mudando nossa perspectiva sobre a raridade ou abundância da vida no universo. Se estruturas complexas se formaram tão rapidamente, talvez as condições necessárias para a vida também tenham emergido muito mais cedo do que pensávamos. Potencialmente em bilhões de mundos, através de galáxias primitivas, as descobertas do James Webb não estão apenas expandindo nosso conhecimento, estão inspirando o desenvolvimento de tecnologias ainda mais avançadas. Engenheiros já estão projetando telescópios de próxima geração que serão dezenas de vezes mais poderosos, capazes de ver ainda mais profundamente no passado cósmico. Uma das tecnologias mais promissoras é a interferometria espacial. Múltiplos telescópios trabalhando juntos no espaço para criar um supertelescópio virtual com resolução incrível. Esses sistemas poderão detectar planetas similares à Terra, orbitando estrelas nas galáxias primitivas detectadas pelo James Webb. Algoritmos de inteligência artificial estão sendo desenvolvidos especificamente para analisar os vastos conjuntos de dados cósmicos. Esses sistemas podem identificar padrões que escapam à percepção humana, potencialmente revelando conexões ocultas entre diferentes épocas da evolução cósmica. Mesmo com todas essas descobertas revolucionárias, James Webb também revelou novos mistérios que podem ser ainda mais profundos. Algumas das galáxias observadas mostram características que não conseguimos explicar com nenhuma teoria atual, estruturas internas impossíveis e distribuições de matéria que desafiam nossa compreensão. Certas galáxias primitivas mostram evidências de elementos químicos que teoricamente não deveriam existir tão cedo na história cósmica. Outros objetos parecem estar se movendo de maneiras que violam nossas expectativas sobre como a matéria escura deveria se comportar nessas épocas antigas. Alguns cientistas especulam que essas anomalias podem ser evidências de física além do modelo padrão, ou talvez dimensões extras, partículas exóticas ou forças fundamentais que ainda não descobrimos. Cada nova observação do James Webb parece revelar que o universo é ainda mais estranho e maravilhoso do que jamais imaginamos. Nos próximos anos, o James Webb continuará vasculhando os confins do universo observável, prometendo descobertas ainda mais revolucionárias. Suas próximas observações focarão em detectar as primeiras estrelas que já existiram, objetos lendários chamados estrelas população 3, feitas apenas de hidrogênio e hélio primordiais. Outros observatórios espaciais estão sendo planejados para trabalhar em conjunto com o James Webb, o telescópio romano Nancy Grace, com lançamento previsto para a próxima década. Mapeará bilhões de galáxias para entender melhor a distribuição da matéria escura no universo primitivo. Uma das missões mais ambiciosas será usar o James Webb para analisar atmosferas de planetas em galáxias primitivas, buscando sinais de vida que pode ter surgido muito mais cedo na história cósmica do que jamais consideramos possível. Se encontrarmos evidências de vida em mundos antigos, isso revolucionará completamente nossa compreensão sobre a origem e prevalência da vida no universo. As descobertas do telescópio James Webb nos limites do universo observável estão reescrevendo os livros de cosmologia. Galáxias impossivelmente massivas, buracos negros que não deveriam existir, e estruturas complexas formadas em tempos impossivelmente curtos. Tudo isso aponta para um universo muito mais dinâmico e misterioso do que jamais imaginamos. Essas revelações não são apenas curiosidades científicas. Elas estão mudando fundamentalmente nossa compreensão sobre a natureza da realidade, o papel da complexidade no cosmos e possivelmente até sobre nossa própria origem e destino, como espécie consciente em um universo vasto e cheio de surpresas. E você? Qual dessas descobertas mais impressionou? Que teoria você tem sobre esses mistérios cósmicos? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Deixe seu like se o conteúdo agregou conhecimento e se inscreva para acompanhar as próximas revelações sobre os segredos mais profundos do cosmos. O universo ainda guarda muitos mistérios e juntos vamos desvendá-los.